Olá, jovens! Estamos aqui mais uma vez para uma aula. Hoje a aula de ciência vai falar sobre saúde. Meu nome é Gerson, sou professor do Colégio Vitorinos e vamos entender um pouco como o nosso corpo ele combate os invasores. Nosso corpo ele combate os invasores de três maneiras. Ele combate pelas barreiras naturais, tem as defesas inespecíficas e a defesa inespecífica. Ok? Então, essas defesas do nosso corpo, elas funcionam quando o nosso corpo percebe que tem algum invasor. Primeiro vamos entender as barreiras naturais que protegem nosso corpo. As barreiras naturais que protegem nosso corpo, primeiramente é a pele. Se você não sofrer nenhum ferimento, nossa pele já está aí para nos proteger, certo? Então é o nosso maior órgão do nosso corpo, a pele, ela já nos protege. Mas é a única barreira natural? Não. Temos a lágrima dos nossos olhos, é uma barreira natural, proteção dos nossos olhos. A saliva, a cera da orelha, que fica na nossa orelha, tudo isso são barreiras naturais para proteger. Até os nossos órgãos, eles têm uma mucosa, para proteger, revestidas de mucosa para se proteger contra esses agentes invasores, que são os micro-organismos, bactérias e vírus protozoários. Ok? Então, para a gente poder entender melhor essa questão das barreiras, imagine que o nosso corpo seja um castelo. A primeira defesa é a muralha, a primeira muralha é a nossa pele. Mas no castelo não tem só essa defesa, não tem só a muralha, tem também o exército. Então vamos lá agora conhecer o nosso exército, que é a defesa inespecífica. A defesa inespecífica, ela conta com os leucócitos e a febre. Sim, a febre não é um sintoma de doença, e sim um mecanismo de defesa do nosso corpo para destruir o agente invasor. Ela é inespecífica porque ela não sabe que invasor é esse. Então ela percebeu que tem um invasor no nosso corpo, prontamente, uma inflamação, por exemplo. Você se cortou, se feriu brincando, aí você não pôde se tratar, deixou inflamar. Você não tratou, ficou inflamado, ficou inchado. Os leucócitos, na mesma hora, eles são chamados. Quem são os leucócitos? O exército de defesa do nosso corpo, o exército do nosso castelo. Então, esse exército são chamados de dois grupos, os neutrófilos e os monócitos. Como é que eles agem? Como é que ele age? Ele age fagocitando. O que seria fagocitar? Ele destrói o invasor, ele destrói o invasor através do processo chamado de fagocitose. A febre. A febre é a pessoa diz, eita, eu estou com febre, eu estou doente. Sim, você está doente porque, como é que você sabe que está com febre? Porque seu corpo está tentando te defender daquele invasor. Então, aumenta a temperatura do seu corpo para tentar destruir aquele invasor simplesmente com a temperatura. Normalmente, bactérias, elas não sobrevivem a grande temperatura, e vírus. Então, micro-organismos, eles não têm os que sobrevivem e os que não, mas a maioria deles não sobrevivem a grande temperatura. Defesas específicas. As defesas específicas são chamadas de anticorpos. É o outro exército, Os anticorpos, eles agem de maneira específica para cada tipo de micro-organismo que invade seu corpo. Por exemplo, catapora. Catapora a gente pega uma vez só, raramente pega dois. Quando acontece que a pessoa pega a catapora pela segunda vez, é porque sua imunidade estava muito baixa, certo? Então, no mecanismo de defesa específico, que são os anticorpos, eles agem especificamente para destruir aquele invasor. Então, já são um exército treinado, aquele exército que já tem aquele objetivo, eu vou destruir. Então, eles já são treinados para destruir aquele certo micro-organismo. Por último, alergias. Como é que nosso corpo ele reage a alergias? Existem diversos tipos de alergia. A alergia é o nosso corpo tentando se defender de algo que não existe, por exemplo. Quando a pessoa tem muita alergia à poeira, é porque produz muito anticorpo. Então, a alergia é o nosso corpo, um mecanismo de defesa do nosso corpo, para algo que não ia ferir nosso corpo. Aí ele fica produzindo demais, acaba com que a gente fica imune, fica muito fraco para esse tipo de doença. O pior tipo de alergia é o choque anafilático.
Como é que a pessoa pode acontecer um choque anafilático? Se a pessoa for alérgica ao ferrão da abelha, por exemplo. Então, a pessoa que é picada pela abelha, a abelha ela tem uma toxinazinha, né? Então, quando a pessoa é alérgica, né? Quando a pessoa ela produz demais um anticorpo, aí ela vai sofrer um choque anafilático, que é o pior tipo de alergia que tem no corpo, causando sim pode causar até morte, ok? Essa foi a nossa aula de hoje sobre os defensores do nosso organismo. Qualquer dúvida, pause. Não se esqueça de copiar o esquema para melhor memorização, ok? Tchau, até a próxima.